Bom, hoje nós vamos conversar com Paulo César Soares, né? Ele que é gestor da Casa Cooperativista, a Casa Cooperativa, que é onde nasceu o Cooperativismo de Crédito, a principal instituição financeira da América Latina. E para nós conhecer um pouco sobre a história, conhecer um pouco sobre a trajetória do cooperativismo vai ser fundamental, né? A gente está falando com um gestor que hoje atua onde verdadeiramente é o berço do cooperativismo. Fico muito feliz, Elisomar, de estar aqui no teu estado, é a minha primeira vez aqui na cidade de João Pessoa e eu estou muito contente, né? E trago um pouquinho dessa bagagem lá da linha Imperial, lugar onde começou o movimento cooperativo de crédito, né, no nosso país e aonde se vive o cooperativismo de forma muito plena, né? Legal, a gente agradece a presença, a participação, Paulo. Vamos começar de onde é que nasceu a história, como é que você chegou no cooperativismo, né? Um publicitário, alguém que atuava nessa área de comunicação, marketing. Como foi a tua chegada aí nesse nosso ambiente? Bom, a minha chegada no mundo cooperativo, ele na verdade se deu com a mudança dos meus pais. Eu sou natural da capital gaúcha, de Porto Alegre, e meus pais na época queriam achar um lugar diferente para morar, mais acessível, e acabam encontrando a cidade de Nova Petrópolis. Acabam indo para lá. Eu vou morar justamente no lugar onde o cooperativismo nasceu. Então, a minha bagagem sobre a história do cooperativismo, ela vem de berço, dá para se dizer. Como é a tua atuação já como profissional ali dentro daquilo? A Casa Cooperativa, ela não é uma cooperativa, ela é uma ONG. Ela nasce na comunidade Linha Imperial justamente para proteger o modelo, a causa cooperativa, né? Eu sempre digo assim, lá na Linha Imperial, se tu perguntar para qualquer pessoa, o que é o cooperativismo? Como é que funciona? As pessoas não sabem. A gente não sabe o que é o cooperativismo. A gente vive o cooperativismo. Então, isso é uma diferença muito grande. E a Casa Cooperativa, ela nasce justamente para proteger esses valores e princípios que nasceram lá atrás, né? Muito antes, inclusive, da fundação da cooperativa em 1902, né? Com a chegada, na verdade, do padre Theodor Amsterdam. A gente pode dizer em 1887, que é o ano em que ele pisa na linha imperial pela primeira vez no município de Nova Petrópolis, e a partir dali ele começa a sua doutrinação, a sua evangelização, né? E acaba incorporando esses valores naquela comunidade. Você falou a história, eu te pergunto, qual o papel do padre Theodor Amsterdam, né? Nessa conjugação desse verbo cooperar ali na linha imperial? E mais ainda, como ele é visto hoje ao longo do tempo? As pessoas reverenciam, as pessoas ainda levam o nome dele verdadeiramente ali na região? O padre Theodor Amsterdam, ele tem uma prerrogativa um pouco diferente dos padres tradicionais, né? Dentro da religião, a maioria dos padres são levados através da fé. E o Amsterdam, ele foi através da economia ou do movimento cooperativista que ele acabou influenciando. Então, lá na nossa comunidade, ainda hoje o padre é comemorado, reverenciado, mas não pela fé, mas mais pela iniciação do movimento cooperativo. Não apenas por ter criado a primeira cooperativa de crédito, e isso é muito importante que se diga, às vezes o pessoal confunde, o pessoal diz assim, ele é patrono do cooperativismo brasileiro porque criou a primeira cooperativa. Não é verdade, gente. A cooperativa que criou na linha imperial não é a primeira cooperativa do Brasil. A primeira cooperativa do Brasil é de Ouro Preto. Nesse livro, né, um passo de cada vez, né, você conta um pouco dessa trajetória, um pouco, né, para ser sutil. Mas aí me chamou a atenção que antes dele fundar a primeira cooperativa ali, a questão da educação, né? Antes de ter a formação da primeira cooperativa, antes foi necessário capacitar as pessoas, formar as pessoas. Eu queria que você trouxesse à tona isso, né? O porquê da educação como fomenta o cooperativismo. Agora tu tocou num ponto delicado, né? Para o cooperativismo de crédito é muito importante que se diga, né, que o padre Amsterdam criou a primeira cooperativa de crédito, né? Mas existem discussões em relação a essa questão, né? Porque qual é que é a diferença entre uma associação e uma cooperativa? A associação, ela é não econômica, né? Ela é mais filantrópica, né? E uma cooperativa, ela já tem a função econômica, certo? Mas há quem defenda que a cooperativa de crédito não foi a primeira cooperativa que o Amsterdam criou, pois antes disso ele cria, na verdade, através do movimento dele, o Lehrenverein, que é uma associação de professores, né? O Amsterdam dizia assim que os problemas das pessoas não estavam dentro da igreja, estavam do lado de fora dela.
e que a educação deveria preceder a economia, né? Ele tinha um preceito de época que dizia o seguinte: dê recurso a quem não tem conhecimento e ele tudo perderá. Dê recurso a quem tem conhecimento e ele o mundo ganhará. Então era muito importante para que as pessoas tivessem informação. Um outro ponto que eu vi que se fala que antes para ele formar a primeira cooperativa, enfim, ele tinha um papel de líder, né? As pessoas escutavam, e aí eu queria que você trouxesse essa questão de governança, um pouco de liderança. Até no momento do fomento do cooperativismo, você tem que ter aquelas pessoas, né? A máxima da pedra, não adianta um sozinho, não vai conseguir mover a pedra. É necessário 20, mas desde que tenha um líder ali para orientá-los, para guiá-los, para fazer isso. O Amstrad, talvez ele seja um dos personagens sobre liderança a se desenvolver uma tese realmente em cima da personalidade desse senhor. Porque liderar não é comandar, né? Muitas pessoas acham que sendo impositivo tu comanda, né? A gente percebe pelas ações do Padre Amstrad ao decorrer da vida dele que mais do que ser uma pessoa que comandava ou liderava, ele tinha um papel muito forte de mediador. Ele era uma pessoa que mediava os conflitos, que unia os interesses das pessoas, né? A história da criação da cooperativa, o livro, inclusive, que tu tem na mão, tá? Que eu acabei levando quase 30 anos para escrever, ele não é um livro histórico, porque, na verdade, o livro é sobre a história de uma comunidade. E é muito fácil quando tu lê uma história da comunidade, mesmo que ela seja completamente diferente da sua, que tem uma realidade lá do sul do país, né, colonizado por imigrantes germânicos, é muito fácil tu colocar as tuas vivências pessoais aqui no teu ambiente completamente diferente e perceber o quanto isso é atual, o quanto isso é normal, né, e o quanto isso poderia ser feito, inclusive aqui. Ele, mais de uma centena de anos atrás, ele tinha uma visão totalmente voltada para as outras pessoas, né? Obviamente incluindo a si. É muito importante que a gente diga, o cooperativismo ele não deixa de olhar para o indivíduo, né? Eu sempre digo assim, tá? Existem correntes que dizem assim, o cooperativismo é sempre sobre nós, né? Não é verdade. A própria fala do Amstrad que tu citou diz uma coisa muito importante. A frase diz o seguinte: se 20 pessoas trabalharem juntas sob a orientação de uma liderança. Então ele fala do coletivo e ele fala do indivíduo. É importante que se diga isso, né? Ninguém lá deixou de ser empreendedor, de trabalhar por sua causa, né? Mas todo mundo trabalha junto. Na hora de fazer tomar as decisões, a gente senta, né? Discute, quebra a cadeira um na cabeça do outro, porque a gente não concorda sempre, né? E é normal, é tradicional isso. Mas o mais importante de tudo é o seguinte: quando a decisão é tomada, todos trabalham juntos. Isso é necessário. Na verdade, isso é necessário a nível de país, a nível de estado, de município, de mundo, né? É necessário as pessoas dialogarem e após a decisão tomada, todo mundo trabalhar junto. Nesse aspecto, como é que você vê aí o futuro assim, do cooperativismo, até para a gente já ir para o final, assim, não só o de crédito, tá? Os 7 ramos do cooperativismo, como é que Paulo, né, que vive o cooperativismo, eu sei que lá na casa cooperativa você recebe inúmeras visitas, Sim. Você escuta as pessoas. Qual o futuro do cooperativismo? Não muito distante, aí, sei lá, 5 anos, 10 anos. Eu acho que o cooperativismo é um movimento que tem tudo para crescer e para crescer para o lado do bem. Eu acho que a gente pode, de fato, ser uma sociedade transformadora se os princípios e os valores não forem esquecidos. É muito importante que as lideranças que estejam à frente do movimento cooperativo sempre estejam alinhadas com isso. E já tem estudos, gente, assim, não é nós que estamos falando, né? Lugares onde tem cooperativas instaladas tem IDH maior, né? Então, PIB é maior, se mostra claramente que é um crescimento coletivo, né? E não faz mal também de ser individual, né? Mas é muito importante que a gente perceba que a nossa individualidade, às vezes, ela acaba estragando o nosso ambiente onde a gente está. De nada adianta eu sou a pessoa mais rica do mundo se quando eu sair de fora da minha bolha eu tenho que cuidar com a segurança do lado de fora, com a saúde, com a educação. Eu tenho uma responsabilidade social para com o próximo. E isso parte da minha consciência de querer que as coisas sejam de fato melhores, né? E aí é
onde entra o cooperativismo. Tu pode continuar com a tua empresa, tu pode continuar se desenvolvendo, mas tu pode trabalhar também com cooperativas. Pode ser associado de uma cooperativa. Que volte para a cooperativa, né? A cooperativa cresce a comunidade, cresce a cooperativa, Perfeito. ganha o cooperado. E de forma objetiva, então, uma frase, dizer o seguinte, que eu penso que o cooperativismo é, de fato, o agente transformador da sociedade. Então, se eu é para olhar para o futuro e dizer o que vai acontecer com o cooperativismo, eu penso no seguinte, o cooperativismo tem tudo para, de fato, transformar a nossa sociedade e ser um modelo não apenas de negócio, mas de vida. É uma verdadeira lição essa conversa, né? A gente tem mais 121 anos de história aí pela frente. Claro que a gente não vai conversar sobre isso hoje, mas a gente agradece, Paulo. Ficamos felizes pela sua participação aqui conosco, né? Toda a bagagem que você tem, é um termo assim para explicar. A gente sabe o trabalho que você tem de fomento do cooperativismo, para quem conhece lá a Linha Imperial, para quem conhece a Casa Cooperativista. Enfim, a gente fica feliz pela sua participação e agradece aqui, né, os ensinamentos e essa conversa descontraída. Eu fico muito feliz, eu tô me sentindo super acolhido. Eu vou te dizer que eu tô feliz demais conhecer a cidade de estado de vocês aqui. E eu tô muito contente, de fato, né, de poder vir para cá e compartilhar, né? Eu acho que isso é o mais importante. Sempre que a gente tem a oportunidade de compartilhar conhecimento, né? Eu sou adepto, né, de uma filosofia, a gente chama de lifelong learning, né? Que é isso, que é quando tu aprende com a tua vida, né? A gente não aprende só com os livros da academia, né, ou na escola, né? A gente aprende com a vida, com as pessoas, né? E um dos pilares é o aprender a conhecer. E o aprender a conhecer é justamente isso, de vir para os outros lugares, conversar com as pessoas, conhecer a realidade das outras pessoas, e através disso a gente se enriquece. A gente se enriquece. A gente aprende. Perfeito. Então eu estou muito feliz, eu fico muito agradecido. E, gente, sempre que quiserem, por favor, me chamem que eu venho. Eu fico feliz. Eu venho, sim. Fico feliz. É isso aí, pessoal.